E aí, tudo beleza? Eu sou Jennifer Geraldine e este é o Notas de uma Leitora. E hoje eu vim compartilhar as minhas respostas de uma tag muito famosa aqui do YouTube, que é a tag 50%. Um momento para a gente refletir e fazer um balanço das nossas leituras do primeiro semestre do ano, neste caso aqui de 2026. Muita gente já respondeu essa tag, mas o vídeo que me motivou a querer responder também foi o vídeo da Carla, do canal Carla e Seus Livros. Aí, à medida que a Carla ia respondendo as perguntas, eu ia respondendo lá de cá também. E eu falei, olha, tá um bom vídeo. Então, vamos lá. Primeira pergunta é qual foi a melhor leitura do semestre? E logo de pronto, assim, veio na cabeça o livro Meridiana, da Eliana Alves Cruz. Porque quando eu terminei de ler esse livro, eu estava muito emocionada. E eu só pensei que Meridiana é um retrato do Brasil. Porque a gente acompanhar a ascensão econômica de uma família pobre e negra é muito Brasil, gente. É muito Brasil mesmo. Nosso país é um país da classe trabalhadora. A grande maioria da população vive do e para o trabalho. Muitos ali em modo de sobrevivência mesmo, em trabalhos informais, precarizados. E nós também somos o país em que a mudança de status, de posição social, se dá em grande parte pela educação. Ingressar em um curso técnico, fazer uma graduação, fazer uma especialização, passar em um concurso público, muda e mudou a vida já de milhões de brasileiros. E Meridiana é justamente um retrato deste país, deste Brasil, de trabalhadores. Porque a gente tem um personagem que é o Ernesto, um homem negro, que a mudança de vida dele se dá a partir do momento que ele passa em um concurso público. E a partir desse contexto, com esse personagem e com a família que ele vai construir, a gente pode pensar em questões econômicas e sociais, levando em consideração algo que é extremamente relevante para o nosso país, que é a interseccionalidade. Porque, apesar de uma família pobre ascender economicamente e passar para o que a gente chama hoje de classe média, e morar num condomínio, acessar ambientes que antes ela não acessava, isso não apaga outras marcações sociais, como raça, como gênero e como sexualidade. Então a Eliana, ela criou 6 personagens, né? O Ernesto, a Aurora, a Zuleika, o César, o Augusto e a Meridiana, para nos lembrar que mesmo tentando silenciar o passado, a nossa sociedade brasileira contemporânea, ela ainda impõe valores desse passado no mundo contemporâneo. Então, por isso, é muito emblemática para mim a frase da Meridiana para uma outra personagem, que é a Nandi, em que ela diz assim: a única maneira que tenho de responder quem você é te contar de onde você veio. Ainda em lugares na nossa sociedade, não importa aonde você chegou, alguém vai querer saber de onde você veio. Qual foi a universidade que você fez, qual foi a cidade que você nasceu, o bairro que você cresceu, de quem você é filho. Infelizmente, a gente vive ainda nessa sociedade. Principalmente se você for uma pessoa negra ou uma pessoa indígena, né? Então, a leitura de Meridiana também me recordou um livro que eu gosto muito, que eu li já há alguns anos, que é o De Onde Eles Vêm, do Jefferson Tenório, que se você não leu, eu recomendo. Porque o Jefferson, naquele livro, ele trata sobre a questão das cotas raciais para ingressar em universidades públicas. E, obviamente, é que ali também ele denuncia algo que o movimento fala bastante, que é a falta de políticas de permanência. Porque não basta somente o ingresso, existe também um processo de permanência naquele lugar, que não foram pensados para pessoas negras, indígenas, pessoas LGBTQIA+. Né? Então, em Meridiana, Eliana não toca nessa questão das políticas, né, de permanência, mas ela retrata episódios cotidianos de racismo, episódios cotidianos de resistência. Ela retrata um cotidiano político que Meridiana, Zuleika e tantas outras pessoas negras precisam criar para viver e usufruir dos ganhos da ascensão econômica. Então, assim, Meridiana para mim foi uma leitura muito marcante, muito emocionante por todas essas questões e que eu recomendo que todo mundo leia e conheça o trabalho da Eliana. A segunda questão é a melhor continuação. Gente, eu não sou uma pessoa de ler séries de livros, não sou mesmo. Porém, em 2026 eu tive um surto
que foi a leitura da série Off Campus. E eu só li Off Campus porque eu vi a série de TV que estreou na Prime Video. É uma série que tem 4 livros principais. Todos eles foram publicados entre 2015 e 2016 aqui no Brasil, pela editora Paralela, do grupo Companhia das Letras, com tradução da Júlia Romero. São 4 livros, tá? O Acordo, o Erro, o Jogo e a Conquista. Cada livro foca em um casal, ou seja, são romances universitários, porque esses casais eles estão ali no início da fase adulta, no início da universidade, ou já quase assim, a gente vai acompanhar a jornada universitária deles, né? Então, o início da vida adulta e a jornada universitária. Então, são romances universitários que tem também como centro o esporte, nesse caso aqui o hóquei. Quando eu li, gente, eu tive a certeza de que um mundo novo e divertido se abriu para mim no mundo da literatura. Porque, assim, eu não leio livros com finais felizes. Eu não leio livros felizes. Então, às vezes, a gente precisa de umas fantasias, né? Às vezes, a gente precisa de umas coisas frufru. E Off Campus, né, cumpri exatamente esse meu desejo. Eu nem sabia que eu precisava de ler uma coisa feliz. E aconteceu Off Campus na minha vida, porque encontrei muitos finais felizes em Off Campus. E sim, eu tive um surto, porque eu vi a série de TV várias vezes. Eu li um livro praticamente um atrás do outro em tempo recorde. Não porque eu queria ler em tempo recorde, mas porque eu estava muito envolvida com a história. E faz muito tempo que isso aconteceu. Muito menos com séries de livros, que como eu bem falei pra vocês, eu não tenho um costume de ler série de livros. A única série de livros que eu leio já há um tempo é a série de livros Virgin River, também motivada pela série de TV, mas que eu tô lendo muito devagar, até porque não tem todos os livros publicados aqui no Brasil. Mas Off Campus já tem, e eu gostei muito mesmo. Claro que no meio de toda essa diversão, de todo o romance, de pegação, porque é também um romance hot, a gente tem algumas questões importantes e interessantes de acompanhar ali na perspectiva daquele mundo, daquele contexto. Que é, por exemplo, a violência sexual, a violência familiar, o abuso de substâncias nessa fase, questões complexas também que atravessam aquele mundo ali. Não é uma série, obviamente, que eu recomendo pra todo mundo. Tem gente que não gosta de ler romance, muito menos romance hot de jovens universitários. Foi uma experiência nova pra mim, eu gostei, me diverti bastante e coloquei aí no meu radar literário romances hots, porque de vez em quando a gente precisa ler uma coisa hot sim, tá? Vamos lá agora para a terceira pergunta, que é decepção de semestre. Não tive decepções literárias, cada vez mais eu tenho selecionado com cuidado as minhas leituras. No primeiro semestre eu não tive, no segundo eu tive, mas aí eu conto no final do ano para vocês, tá? A quarta pergunta é livro que te surpreendeu. Um livro que me surpreendeu bastante foi o Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga, que foi publicado pela Todavia em 2019, com tradução também de Olga, uma outra Olga. Gente, eu me recuso a falar os sobrenomes delas, mas tá aqui na capa e vai estar também no link do livro que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, esse livro é um livro que tem uma personagem muito interessante. É uma mulher que é uma professora reclusa, fã de astrologia e defensora dos animais. Então, imagine, fã de astrologia e defensora dos animais e uma professora reclusa. Isso tudo lá na Polônia. Eu peguei esse livro para ler porque eu gosto muito de séries de TV nórdica. Eu amo assistir aquele povo com aquelas roupas tudo, sabe? Um frio, a neve, eu cá na Bahia, num calor miserável. Mas eu amo, enfim. Aí eu fui ler. O livro me surpreendeu principalmente pelo final. Me surpreendeu também pelo ambiente criado, essa coisa realmente da Polônia, do frio, que as pessoas elas vivem cada uma no seu canto mesmo, por conta do frio, né? Por conta do ambiente em que elas vivem. E por ser essa personagem diferentona, né? Então eu gostei muito, achei bem divertido e o final foi surpreendente. Não posso contar, senão é um spoiler, mas vale muito a leitura e eu recomendo demais que você leia. A próxima pergunta, novo autor favorito? Obviamente que é a Liana Alves Cruz. Eu, sem dúvida, amei ter conhecido a Eliana, né? Ela é brasileira, carioca, jornalista, escritora, então muitas coisas, né? Aí de conexão com a autora. E eu tive a satisfação e a alegria de conhecê-la pessoalmente na Bienal de Livro Salvador, em 2026, tirei foto com ela, vou deixar aqui para vocês verem esse momento maravilhoso. Eu amo essa coisa de você poder ir para feiras, festivais
e conhecer os autores que a gente lê, se aproximar, trocar uma ideia, tirar uma foto. Eu acho que essa é uma das vantagens do mundo que a gente vive hoje, com tantas feiras e festivais. E logo depois que eu li Meridiana, eu fiz uma imersão mesmo na vida, na obra da Eliana. Então eu li logo depois Solitária. Cadê? Tá aqui, eu separei para mostrar para vocês. Que Solitária foi um livro que a gente recebeu da Companhia das Letras e se tornou um livro viajante do clube. Então aqui eu li Solitária. E caramba, gente, outro livro muito bom, hein? Recomendo que leiam. Esse livro aqui a gente tem como principal tema o descaso sobre as trabalhadoras domésticas no Brasil. É um livro muito forte, até mais forte que Meridiana. E a gente pode discutir algo que ainda é muito presente no nosso Brasil de hoje, que é a questão sobre a segregação socioespacial. O quartinho de empregada, a entrada da área de serviço, o elevador de serviço. E também sobre a educação como forma de autoconhecimento, um autoconhecimento crítico, né? A gente pode também discutir a questão também da invisibilidade de algumas classes trabalhadoras e o trabalho em situação análoga à escravidão. Então, assim, um livro muito bom, que vale a leitura. Aliás, vale conhecer realmente o trabalho da Eliana. Eu tenho outros livros dela para ler aqui na lista, como, por exemplo, olha que título, gente. Nada digo de ti que em ti não veja. Título muito bonito. Esse foi publicado pela Palas Editora em 2020 e Águas de Barrela, que são livros mais históricos, ficções históricas dela, que foi publicado. Esse Água de Barrela foi pela editora Malê em 2020. Então eu tenho aí na minha lista mais livros da Eliana para ler e continuar a minha imersão. Então essa foi a minha autora favorita. E para mim é muito legal estar gravando esse vídeo justamente no dia 25 de julho, que é um dia muito emblemático, que é o Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha, né? O Dia Nacional também da Teresa de Banguela. Estou muito feliz, né, de dia 25 de julho, esse dia tão importante, estar aqui falando também nessa tag de 50% de uma escritora brasileira negra muito importante do nosso país. Leiam Eliana Alves Cruz. A próxima pergunta é personagem favorito. Eu gostei bastante de Meridiana, do livro Meridiana, assim como gostei bastante da do Sheiko, que é a personagem, né, a professora lá do Sobre os Ossos dos Mortos. Então leia os livros para também se encantar ou não com essas personagens. Próximo tópico é um livro que te fez chorar. Um livro que me fez chorar em 2026.1, sem dúvida, foi o livro Um Hino à Vida, A Vergonha Precisa Mudar de Lado, da Gisele Pelicot. Esse livro foi publicado pela Companhia das Letras agora em 2026. Eu recebi o e-book em parceria. Foi traduzido pela Júlia Rosa Simões. E esse é um livro sobre um caso de violência sexual e abuso conjugal que marcou a França e todo o mundo. Uma obra, né, sobre a história de vida que ampliou a discussão sobre a cultura do estupro. E assim, em vários momentos eu precisei pausar, respirar, me afastar um pouco da leitura, porque realmente é uma leitura muito forte. E assim, me arrepiei em diversas partes, me emocionei bastante com a vulnerabilidade que a Gisele estava ali colocando de forma pública para todo mundo através desse livro. Uma parte que me emocionou bastante foi a parte em que Gisele decidiu abrir o julgamento para o grande público. Porque, como ela fala lá no livro, a vergonha precisa mudar de lado. De primeiro era para ser um julgamento fechado, depois ela falou não, na verdade a vergonha precisa estar do outro lado. As pessoas precisam conhecer os rostos dos homens abusadores. Um outro momento que eu me emocionei também, assim, no livro que eu trago aqui para compartilhar para vocês, é quando ela comentou que virou símbolo da luta feminista. Tanto um símbolo de resistência, quanto um símbolo, né, da luta feminista contemporânea. Porque ela não é uma mulher jovem, né? Quando ela sofreu abuso e tudo veio à tona, ela já era uma senhora. Então ela é de outra geração e ela foi ensinada a valorizar o casamento e a família a todo custo. E, inclusive, esse ensinamento de valorização da família, de valorização do casamento, foi algo que deu um rumo para ela quando ela estava perdida na juventude. Então, para ela se tornar um símbolo de luta do feminismo contemporâneo é algo que marcou e ela traz aqui no livro. Então, assim,
um livro muito forte. Também, assim, não é uma leitura fácil de ser feita, mas é uma leitura, como diz uma amiga minha, Glaze, lá do Clube do Livro Alagoinhas, uma leitura necessária. Não é para todo mundo, precisa ter um certo estômago, mas é um livro muito importante porque traz a história desse julgamento que mudou o rumo da discussão sobre a cultura do estupro no mundo. Então, se você se interessa de alguma forma por essa temática, por questões de trabalho, questões outras, vale a leitura, sim, de Um Hino à Vida. A próxima pergunta é: um livro que te deixou feliz? Obviamente foi Off Campus, porque, como eu falei antes, foi um livro que me trouxe muitos finais felizes. Foi muito divertido acompanhar a história desses casais e os finais felizes deles. Então, assim, me deixou muito feliz mesmo. A próxima pergunta é: a melhor adaptação cinematográfica? Gente, Off Campus. Porque não só porque foi o que me motivou a ler a série de livros, mas também porque eu acredito que a roteirista, a direção, né, toda a produção da série atualizou questões importantes do livro e até deixou os personagens mais maduros. Então, para mim, a série de TV é até superior que os livros. Polêmicas à parte, essa é a minha opinião, até porque se passaram 10 anos e muita coisa que não era discutida em 2015, agora já é, né? Então, precisa atualizar, sim, na minha visão, obviamente, até porque é uma obra ainda desse tempo aqui, né? Não é do século passado. A próxima pergunta é: resenha favorita do semestre? Assim, eu voltei pro YouTube agora em maio, não tenho nenhuma resenha favorita, mas sem dúvida, o momento de voltar para o YouTube, todo esse momento foi favorito aqui. A penúltima pergunta: o livro mais bonito que você comprou ou ganhou? Eu não me recordo de ter comprado ou ganhado nenhum livro bonito assim. Então, eu leio muito em e-book. Li muito em e-book em 2026.1. Algo que eu tô agora mudando em 2026.2. Então, assim, não tenho nenhum livro interessante para mostrar para vocês. E a última pergunta: quais livros você precisa ou quer ler no próximo semestre? O meu único compromisso literário, aí envolvendo lazer, certo? É o com o Clube do Livro Alagoinhas. Fora a lista do Clube do Livro Alagoinhas, eu não faço nenhuma outra lista literária, eu simplesmente deixo a vida me levar, a vida leva eu, até porque eu já tenho leituras obrigatórias para o trabalho, para pesquisa. Então, esse momento aqui de ler além das demandas tem que ser algo muito livre. E no Clube do Livro Alagoinhas em si eu já me abro aí para possibilidades literárias, né? Então, algo que eu preciso ler por conta do meu compromisso literário com o clube, primeiro de tudo, gente, é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que eu já estou lendo. E a ideia é terminar até dezembro de 2026, porque ele é o nosso desafio clássico calhamaço do Clube do Livro Alagoinhas. Então, assim, falta um bocadinho, né? E depois eu comento para vocês como é que eu tô me organizando para ler esse calhamaço, né? Os outros livros que estão aqui já é o seguinte: em agosto, o livro do clube é O Que Resta de Nós, da Virginie, que eu tenho quase certeza que vai acontecer o mesmo que aconteceu com a Valerie. Eu tenho certeza de que quando eu começar a ler a Virginie, eu vou querer ler todos os livros dela. Então aguardemos aí os próximos capítulos. Aqui foi agosto, né? Setembro, a gente vai ler Sobre os Ossos dos Mortos, que eu já li, né? Terminei agora de ler no primeiro semestre. Não sei se eu vou fazer uma releitura, talvez não. Em outubro, a gente vai ler O Angústia, do Graciliano Ramos. E aí eu tô bem empolgada para ler também. Em novembro, a gente vai ler um livro que, pra mim, é o livro favorito da vida. E como já tem um ano que eu li, eu vou reler. Que é o Água Fresca para as Flores. Olha aí a Perrin aqui, maravilhosa. Amo, 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 amo. Ai, tô bem assim, empolgada pra retomar esse mundinho aqui. E dezembro é Um Defeito de Cor que eu mostrei pra vocês. Então esses são os livros que eu tenho que ler, né, no segundo semestre, por conta desse compromisso literário com o Clube do Livro Alagoinhas. Fora isso, o que vier é lucro e eu vou compartilhar aqui com vocês. Então essas foram as minhas respostas para a tag de 50%. Eu vou deixar as perguntas na descrição, assim também como os links
dos livros que eu comentei aqui. Fique à vontade para responder no seu blog ou no seu canal do YouTube e me conte aí qual foi a melhor ou a pior leitura que você fez durante 2026.1, ou se você conhece algum dos livros que eu citei aqui. Se inscreva também para acompanhar as próximas notas dessa leitora. Bom te encontrar por aqui. Obrigada pela companhia e até mais.